Olá pessoal, boa noite. Hoje então a gente vai ter a terceira parte da aula sobre coronavírus. Não era para ser três partes, não, na verdade. Eu tinha planejado só dar duas aulas sobre isso. O problema é que a aula passada, no caso, ficou muito grande, ficou com 40 minutos. Então eu achei melhor dividir ela, porque senão vocês iriam ficar revoltados, talvez. Enfim, então hoje a gente ficou de falar então sobre vacina, né? Se vai ter vacina contra o SARS-CoV-2, ou seja, o vírus da Covid-19, né? Antes de falar se vai ter vacina ou não, eu achei que seria bom nivelar vocês, tá? Então, eu preciso que vocês entendam como ocorre o desenvolvimento de uma vacina, para vocês entenderem, né, o tempo que isso demora, tá? O pessoal do sétimo ano já viu isso, mas eu achei que seria melhor nivelar todo mundo, né? Meio que dar uma passada por cima desse assunto, para que todo mundo entenda, beleza? Então, para começar, né, o início de tudo, ele ocorre com a produção de um soro químico. O que é esse soro químico? Ele nada mais é do que um composto com partes do vírus, né, que a gente quer se proteger, ok? Que a gente quer criar essa vacina para defender, ok? O que acontece? Existem duas formas de criar esse soro químico, né, de criar essa vacina. Uma é através de uma abordagem tradicional, né? A maior parte das vacinas, na verdade, todas as vacinas que existem são através da técnica tradicional. E também tem a técnica através da engenharia genética, né? Apesar de ser uma técnica super moderna, super high-tech, a gente ainda não tem nenhuma vacina, né, que tenha sido aprovada que utilize esse tipo de técnica. Mas pode ser, né, que as vacinas contra a Covid, né, provavelmente sejam desse tipo. Pelo menos alguma delas pode ser desse tipo. Então, como que é a abordagem tradicional, né? Nesse caso, a gente tem o vírus, ok? Então, vai ter lá um pedaço, vai ter o SARS-CoV-2, né? O vírus que causa a Covid-19. E esse vírus, ele pode ser atenuado, ou seja, né, pode estar enfraquecido, ou ele pode estar inativado, ou seja, morto, ou se não, pode ser só uma parte isolada do vírus. Então, corta um pedaço da cápsula, né, que é aquela estrutura aqui, essa estrutura aqui que envolve o material genético, né, o código genético do vírus que está aqui dentro, tá? Esse processo é um processo bem mais lento, porque necessita que você trabalhe com aquele material, que você avalie se de fato ele está inativado, se de fato ele está atenuado, enfim. É uma abordagem que ela é mais lenta, ok? Mas é a abordagem que ela é mais realizada até hoje, tá? Mais comum também. Na segunda abordagem, a gente tem uma abordagem com engenharia genética. E nesse caso, nesse tipo de abordagem, a gente tem uma manipulação dos genes dos vírus, tá? Então você vai manipular esse código genético do vírus. Então, o que é um código genético, né? Para quem não sabe. Código genético é como se fosse uma lista de afazeres, né? Uma lista de ingredientes para todo ser vivo, ok? Então, todo ser vivo tem um código genético. Tem lá, por exemplo, nós temos lá nosso DNA, né? Todo ser vivo tem isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro desse DNA a gente tem como se fosse uma lista de ingredientes para que eu seja eu. Entendem isso? Então, lá nesse DNA vai dizer que meu cabelo vai ser escuro, que eu vou ser morena, que meu olho vai ser castanho escuro, enfim, características minhas, ok? Então, o código genético é isso. É como se fosse uma lista de características do organismo, tá? Enfim, a engenharia genética, ela nada mais é então do que manipular esse código genético e no caso dos vírus, ele faz com que você separe esse código genético para que a nossa célula, quando entra em contato, né, com esse fragmento, ele reconheça que aquilo dali é algo que pode ser perigoso e comece a produzir defesas, ok? Mas esse código genético não é o suficiente, né? Esse fragmento do código genético do vírus não vai ser o suficiente para causar alguma doença em mim. Entenderam isso? Beleza? Então, se vocês não estiverem entendendo, tá? Vocês me mandem mensagem que eu explico depois de novo, sem problema nenhum. Então,
Show! A gente fez lá o soro químico, né, com um pedacinho do vírus inativado, ou um vírus atenuado, ou senão a gente manipulou geneticamente lá o vírus, e aí a gente pegou um pedacinho do vírus só, e botou, só do material genético, fez o soro químico, enfim, fizemos. Aí a gente vem para uma próxima etapa, né, que é a etapa de ensaios pré-clínicos. O que é isso? Esses ensaios pré-clínicos, eles são testes, né, que são feitos em um laboratório, ou não, na verdade, né, de duas formas. Com culturas de células, é como se pegassem células nossas, né, e fossem utilizando a vacina para ver como essas células iriam responder. E também esses ensaios pré-clínicos muitas vezes são feitos com animais. Então, uma vez eu li uma matéria falando como a falta de macacos nos Estados Unidos poderia impactar a produção, né, os ensaios, na verdade, pré-clínicos das vacinas anti-coronavírus. Né? Então, era uma hipótese, né? Eles estavam pensando se isso poderia acontecer. É algo interessante. Então, beleza, né? Teve esses ensaios lá, né? Esses testes com animais, com as células, né? Cultura de células. E caso todos esses testes, né, deem certinho, né? Ou seja, aquele soro químico, né? A vacina não seja tóxica e também, caso ela apresente bom resultado, ou seja, ela faça com que esses organismos produzam anticorpos, que são as nossas células de defesa, aí sim, esse teste, né, essa substância, ela vai ser testada em humanos, tá? Então, primeiro passa nas culturas de células, depois passa nos animais e aí sim, depois vem pra gente, tá? Já nos ensaios clínicos, o que acontece? Esses testes, eles são feitos em seres humanos, só que em 3 níveis, em 3 fases diferentes. Essas fases, elas são etapas diferentes de análise e também quantidades de pessoas diferentes. Então, na fase 1, a gente tem um pequeno grupo, tá? E é nessa fase que é analisada a segurança da vacina, os possíveis efeitos colaterais também. Então, essa parte de segurança, ela é analisada principalmente ali na fase 1, para saber se ela vai continuar ou não. Um outro ponto também é que é analisada a produção de anticorpos. Lembrando que anticorpos são como se fossem nossas células de defesa, né? São substâncias, são estruturas que servem para nos proteger, ok? Beleza? Show? Então, show de bola. Produziu anticorpos, é segura, não teve efeito colateral, então a gente passa para a segunda fase. Na segunda fase a gente testa um pouco mais, né? De pessoas, né? Então, se na primeira testou 20, na segunda vai testar 200, algo assim, enfim. Nessa fase, você vai ter também, né? Você vai analisar a segurança, vai analisar a resposta imunológica, ou seja, a resposta, né, do seu corpo em se defender, e também vai analisar se a dose está correta. Então, não, é 1 ml dessa vacina, 2 ml, 3 ml, enfim. Isso. Já na fase 3, que é a fase em que algumas vacinas já estão aqui no Brasil, ela é testada em um grande número de pessoas. Então, 20 mil pessoas vão ser testadas. É nesse naipe, entendeu? Só que nesse caso, os testes vão ser para verificar, obviamente, a segurança e principalmente se ela vai impedir que a pessoa tenha doença, né? Então, se a pessoa ficou bem, saudável e produziu os anticorpos, não teve coronavírus, aí show. Tá tudo certo na terceira fase. Ok, então vamos pro ponto principal, né? Pra grande pergunta. Vai ter vacina? Vai ter vacina, sim. Quando? Depende de Deus. Depende das pesquisas e dos testes que estão sendo feitos, ok? Por quê? A vacina mais rápida que já foi produzida na história foi contra a cachumba e ela demorou 4 anos. Isso porque foi uma vacina, né, com um vírus atenuado, se não me engano, ou atenuado ou inativado, enfim. Essa vacina, ela foi testada, né, além da fase de pesquisa, depois ela demorou para ser testada, né, enfim. Então,
ela demorou, por mais que 4 anos seja muito, dentro de um espaço de tempo de produção de vacina, ela foi até bem rápida, tá? Foi a mais rápida, na verdade. Mas o que acontece? Para coronavírus, a gente tem uma situação completamente diferente. A gente, hoje em dia, tem muito mais tecnologia, obviamente, e a gente tem muita gente no mundo inteiro, tentando descobrir a cura para o SARS-CoV-2. Então, eu acho bem possível que aí em 1 ano e meio, 2 anos, a gente já tenha uma vacina para coronavírus, tá? Enfim, a gente tem 4 vacinas que estão sendo testadas, tá, no Brasil, que já estão na última fase de testes, ou seja, lá naquela fase 3, tá? Vou só explicar como que elas funcionam rapidinho. 2 das vacinas, elas são feitas através, olha só, eles pegam um vírus, que é o adenovírus, que é o vírus que causa o resfriado comum, né? Ele pega esse vírus e manipula geneticamente, ok? E bota dentro desse vírus um pedacinho do código genético do vírus SARS-CoV-2. Por quê? Porque por mais que seja o vírus, né, o adenovírus, o nosso corpo vai reconhecer esse pedacinho, né, essa informaçãozinha que ele tem, né, que é similar ao do coronavírus, e vai começar a produzir anticorpos para se defender, ok? Então, quando ele entrar em contato com o coronavírus, o nosso corpo já tem os anticorpos necessários para se defender. Então, é dessa forma que a vacina de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, e a vacina da farmacêutica Janssen, elas são produzidas, tá? Elas são através dessa manipulação genética do adenovírus. Já um segundo tipo de vacina é a vacina com ácido nucleico. Ácido nucleico é o código genético também, tá? Parece ser complicado, vou tentar explicar da melhor forma possível, mas básica. Essa vacina é a vacina da Pfizer, da BioNTech e da... não sei como se fala, eu acho que é alemã. Mas enfim, essa vacina da Pfizer, ela faz o seguinte, ela também pega um pedacinho lá do código genético do SARS-CoV-2 e bota dentro do nosso corpo. Só que ele tem uma sacada genial. Por quê? Lembra que eu falei que é como se fosse uma lista de instruções, o nosso código genético? Então, ele pega um pedacinho desse código genético e bota dentro da nossa célula e fala para nossa célula, fala assim, olha, produz o que está escrito aí nessa lista. Produz uma chave. Produz a chave aí que está escrito aí na lista. Produz aí. A nossa célula vai produzir essa chave que vai parecer que é do vírus, tá? Mas é a nossa célula que está produzindo. Mas vai ser o suficiente para as nossas células de defesa, tá vendo? Reconhecerem e começarem a se defender contra aquele pedacinho pequenininho que a gente produziu, tá? Então, ó, um pedacinho, tá em inglês, mas se preocupem não, tá? É só a imagem que é importante. Então, é um pedacinho do código genético lá do vírus, a gente bota dentro da nossa célula e a nossa célula começa a produzir, tá vendo? Esses T's laranjas. Então, a nossa célula que produz essa estrutura, que é muito parecida, que é igual a do vírus, no caso, né? Então, ela não vai fazer mal pra gente, beleza? Sim, mas é o suficiente para avisar ao nosso sistema imune, né? As nossas células de defesa que tem alguma coisa ali que não é normal. E aí a gente consegue produzir os anticorpos necessários. Beleza? Show. E um último caso aqui, que é o caso dos vírus inativados, né? Que é a vacina da Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, tá? Então, essa vacina é uma vacina que já teve muita polêmica com ela, porque é a vacina da China, né? A Sinovac é uma empresa chinesa. E já vi um monte de gente falando, não vou tomar a vacina chinesa. Não vou tomar vacina chinesa porque é conspiração global, que isso daquilo, é muito estranho. Então, o que eu acho? Cientificamente, né, pensando, a Sinovac e o Instituto Butantan são instituições com uma grande reputação, sabe? Então, eu realmente acho que essas vacinas com vírus inativados, né, que é o que muita gente está falando, não, porque se o vírus ativar dentro do nosso corpo. Então, a maior parte das vacinas que a gente toma aí,
elas são desse tipo, né? Então são vacinas que foram muito bem testadas, foram muito bem analisadas, para ter certeza, né? Para dar certeza de que a pessoa estaria segura, ok? Beleza? Então, se a vacina da Sinovac, da Universidade de Oxford, da Pfizer, da Janssen, a vacina russa lá, que tá todo mundo falando, enfim. Se elas forem testadas e tiverem comprovação dos testes, ok? Ela é segura, tá? Um dos grandes problemas que o pessoal tava falando sobre a vacina da Rússia é que ela não tinha... Os testes dela não estavam completos. Então, por isso que tinha muita gente preocupada com a vacina da Rússia. Então, aí são outras coisas, né? Você não tem um teste com todas as variáveis possíveis para afirmar que aquela vacina ali funciona. Aí sim, aí você pode até ficar preocupado. Mas, se todas as outras, né, se todas as vacinas, e se até essa vacina da Rússia, se elas mostrarem, né, comprovação de que foi feito todos os testes e não teve efeito colateral, não teve nenhum tipo de intoxicação, enfim, não foi tóxica, aí sim, sinceramente, eu não vejo problema nenhum, tá? No uso dessas vacinas. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem, tá? Não vou passar nenhuma pergunta sobre isso. Se vocês tiverem alguma questão para perguntar, enfim, vocês me avisem, tá? Que é um assunto bem legal, bem interessante. Enfim, então até a próxima aula e tchau!